Olá, boa tarde. Estamos aqui hoje para a leitura do mês de setembro para o signo de Carneiro. Vamos começar precisamente por fazer essa leitura. Vou voltar ao meu método tradicional, que são as 12 oficinas, e vou aqui efetivamente usar para aquilo que é, digamos assim, o círculo base daquilo que forma a roda astral das 12 oficinas, este baralho que tenho aqui, que é um baralho que tenho já usado de outras vezes e que basicamente é o baralho dos lançadores de feitiços, os spellcasters. Depois, para as clarificações, que vou fazer duas, aliás, à semelhança do que vinha fazendo anteriormente, para aquelas situações, duas situações que eu considero de maior esclarecimento, usarei três cartas para esse esclarecimento, Light Seers, que tenho aqui também, e finalmente depois irei fazer uma última carta de oráculo, que essa é a novidade relativamente ao mês de julho. Como soubemos, em agosto não estive a fazer leituras e recomeço assim este mês para precisamente o mês de setembro. Vou então fazer aqui algum embaralhamento ou shuffle e depois então passarei àquilo que é a interpretação para o carneiro, para o signo de Carneiro, aqui no mês de setembro. Volto então ao formato habitual. Desta vez irei pôr digamos assim, para melhor visualização, iniciarei o círculo astral precisamente por cima, ou seja, aqui pela parte de cima. Portanto, primeira casa, que é a oficina também regente do próprio Carneiro, que é o ginásio, que tem a ver com o corpo. Temos a carta do mundo. Temos depois aqui em posição 2, ou na segunda oficina, que é a oficina que tem que ver com os recursos e que tem a ver essencialmente com touro, que é a oficina, portanto, do banco, o rei de copas, que tem a ver essencialmente com diplomacia. Depois temos na posição 3, ou seja, na oficina da redação, a Rainha de Espadas, que está na sua própria posição, tem a ver também é uma carta de corte, tem a ver evidentemente com a definição daquilo que é uma estratégia clara a partir da intuição, mas que tem que ver com a pesagem do certo e do errado, que é também interessante em termos de comunicação. Temos depois aqui a nível dos sentimentos a carta da sombra, ou se preferirmos o diabo, que é a carta 15, que tem a ver essencialmente com vícios e dependências e que está aqui na casa, digamos assim, daquilo que é os sentimentos e experiências pessoais, que é a casa do infantário ou caranguejo. Temos depois na casa 5, que é a casa do palco e que está ligado essencialmente com a energia de leão, que tem a ver com a nossa própria dinâmica na posição social, o 8 de paus, que aparece aqui, que é uma carta também de comunicação de intenções. Temos o As de Ouros, que é a carta de início, digamos assim, do naipe de ouros e que tem essencialmente a ver com conseguir algo do ponto de vista material, aqui na casa 6, que é a casa referente à saúde física e mental e que é a casa referente, portanto, à clínica, casa de Virgem. Temos depois na 7, e já a dar a volta, digamos assim, da nossa roda astral, das parcerias, ou a casa da parceria, ou da empresa, a casa de balança, o pajem de copas, que significa uma novidade ou uma comunicação, e que aqui em copas significa claramente uma proposta de amor, algo que vem nesse sentido, o que também é importante nesta casa. Casa 8, casa de escorpião, mas também a oficina 8, que tem a ver com o terapeuta, ou seja, com aquilo que tem a ver com a intimidade a dois, com a definição do eu e do tu. Temos aqui, portanto, o Cavaleiro de Ouros, ou seja, aqui um momento introspectivo ou de pausa ou de pensamento naquilo que é a mensagem ou a comunicação. Os páginas têm sempre que ver com comunicação, é isso que encontramos aqui. A nível da casa 9, que tem a ver com estudos superiores e que rege também o Sagitário, tem a ver também com viagens, é a casa da universidade. Temos aqui o Ermita, e aqui um trabalho interior, portanto. Temos depois na casa 11, temos depois aqui na casa 11, efetivamente, a força, que é um arcano maior que rege também os oitos e também tem a ver essencialmente com persistência, com a capacidade de manter o trabalho mesmo na dificuldade, e portanto ela aparece aqui
a nível daquilo que é o Parlamento ou a imagem pública, e depois, portanto, temos aqui efetivamente isto a casa 10, e temos depois, portanto, aqui de alguma forma orientar aqui um bocadinho a nossa roda para ficar mais perceptível. Portanto, temos aqui as casas de 9 a 12, não é? Portanto, a casa de Sagitário, casa 9, o Ermita, casa 10, a Força, que é o Parlamento. No Grêmio temos efetivamente aqui o Pajem de Paus, o que significa também que há uma mensagem nova na construção de algo novo, em termos das amizades. Finalmente, a nível da casa 12, tem a ver com a espiritualidade, a justiça, algo ou um caminho que aqui se começa a definir como positivo, ou um caminho que começa a ser empreendido. E basicamente tem assim as 12 oficinas ordenadas em termos daquilo que nos vai trazer aqui para o signo de Carneiro este mês de setembro. Entretanto, irei fazer clarificações aqui de dois aspectos mais problemáticos, iria esclarecer aqui esta oficina 4, ou o caminho interior, ou as imagens do passado, que aqui precisam ser trabalhadas, onde temos o diabo, não é? Portanto, que é a sombra. Iria também eventualmente esclarecer aqui uma situação que tem que ver com este Pajem de Paus, que me parece aqui uma carta que merece ser clarificada a nível daquilo que temos das relações sociais, que é a casa, portanto, 11, não é? Portanto, e que tem que ver com o Grêmio ou com a gremiação. Ok? Esse nível social. Vou fazer aqui dois shuffles para depois tirar as cartas de esclarecimento, antes de dar, digamos assim, a carta do oráculo final. Irei então tirar aqui as cartas de esclarecimento para percebermos aqui exatamente o que é que está a acontecer com as emoções de Carneiro neste mês. Temos aqui a temperança, a lua. A temperança é uma carta, um arcano superior que tem a ver com paciência, com a necessidade de trabalhar estes vícios e dependências. A lua, a necessária viagem ao à nossa consciência mais íntima, aquilo que são as nossas dificuldades internas que precisam de ser trabalhadas. E o 6 de espadas, que é uma carta de 6, portanto naturalmente está ligada a uma energia de decisão, e que tem a ver essencialmente neste aspecto com passar pelas dificuldades, ou seja, está aqui um barco que vai ser conduzido perante as dificuldades que a vida impõe. Isto é o que é necessário para ultrapassar estes vícios e dependências que estão aqui naquilo que é o sentimento atual, ligado sobretudo ao passado, algo que tem que ser ultrapassado. Em termos das amizades, temos aqui então o que é que se está aqui a passar com esta nova visão, este novo caminho. Temos um 10 de copas, o que é muito bom, significa que há um futuro positivo. O lobo, que é atrevimento para ir nesse sentido, e a força, que também aparece na casa 10 ou na imagem pública, a necessidade de realmente fazer um equilíbrio entre aquilo que é a dificuldade emergente e ter a coragem para seguir em frente e ter essa força ou essa capacidade de ultrapassar as dificuldades, de ultrapassar os desafios, que é então o regente fundamental que temos aqui também relativamente a estas amizades. Finalmente vou tirar então aqui no oráculo dos Gêmeos, aquilo que seja aqui, digamos, uma consequência. Dar aqui uma única carta, ele tem um lado positivo e um lado negativo. Neste caso tem o louco no lado negativo. Cuidado para não se fechar no momento de empreender em relação a novos caminhos e a novas realidades. Deve ter essa consciência e seguir em frente. Isto é o que temos para o mês de setembro, aqui para o signo de Carneiro. Vejo-vos da próxima vez. Adeus, até à próxima.